Olá pessoal, tudo bem? Tudo em paz? Nós estamos aqui para tratar do nosso assunto, de um dos nossos assuntos do segundo bimestre, que é globalização. Globalização é um termo que surgiu na segunda metade do século XX, mas que o processo não é recente. Já data, segundo os historiadores, já data de alguns séculos atrás, mais precisamente do período das grandes navegações, século XVI. Então, o que na realidade significa a globalização? A globalização é um processo de interação, de intercâmbio, de comunicação, de aproximação entre os povos. É uma aproximação que tem um viés cultural, tem um viés econômico e tem também a sua vertente financeira. A globalização, ou aldeia global, é quando os países promovem essas interações utilizando algumas ferramentas, como por exemplo os meios de comunicação. Hoje, a internet, essas mídias mais avançadas do ponto de vista tecnológico, é um importante instrumento, uma importante ferramenta para aproximar os povos. Então, as origens desse processo, como eu já falei, está ligada às grandes navegações. Imaginemos o século XVI. A Europa começa a se configurar, né, como um continente que se divide, começa a se dividir em países, começam a se delimitar as fronteiras políticas daquele território. E os primeiros países a se formarem, a configurarem o Estado-nação, foram os chamados países ibéricos, que é Portugal e Espanha. Portugal investiu pesadamente nas chamadas escolas náuticas. E por conta desse investimento, por conta dessa vontade de explorar, de concentrar riqueza, de buscar metais preciosos, visto que o contexto político da época era o chamado absolutismo monárquico, o que aconteceu? Esses países, os países ibéricos, como já citei, desenvolveram megaprojetos para ir buscar metais preciosos em outros lugares, em outros territórios, em outros continentes. Então, a partir daquelas navegações, daquelas expansões marítimas, a chegada a um novo mundo, dos navegadores, aquele momento se inicia um processo de interação entre os países, entre os povos, melhor dizendo. E esse processo de interação também significou a expansão de um modelo de sociedade que estava em consolidação na Europa naquele período, que é o sistema capitalista, o modo de produção capitalista. Então, no decorrer desses 5 séculos, os processos de aproximação dos países, dos povos, foi se fortalecendo através, por exemplo, do aperfeiçoamento dos meios de transporte. Imaginemos nós que no século XVI, para se chegar da Europa até aqui, a América, esse novo mundo, os navegantes passavam 3 meses viajando. Hoje as informações, hoje esse traslado acontece em questão de horas. Então observe aí o salto tecnológico ao longo desses séculos que nós alcançamos. Pois bem, então o pontapé inicial foi dado, como eu já disse, nas expansões marítimas, nas grandes navegações. Hoje se fala muito em globalização, tanto na geografia, na história, na sociologia, filosofia, nas ciências humanas como um todo. Mas a globalização hoje ela adquiriu uma série de faces, uma série de formatos, né? Vamos dizer assim, faces. Que formato? Por exemplo, a globalização econômica. A globalização econômica é esse vai e vem de mercadorias que circulam no mundo todo. São mercadorias que vão dos países ricos para os países pobres, entre os países pobres, entre os países ricos. São
equipamentos e aí onde está uma observação importante, esses equipamentos, essas mercadorias, né, de acordo com o valor de uso, de acordo com o valor de troca, vai se estabelecer aí uma relação de riqueza e pobreza entre as nações. A circulação de mercadorias, por exemplo, entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né, esse intercâmbio, se estabelece aí uma relação de quem vende equipamentos, quem vende tecnologia, quem vende produtos com maior valor agregado, valor tecnológico e científico, e quem exporta, quem compra mercadorias, equipamentos com menor valor agregado. Se estabelece aí o que se chama de divisão internacional do trabalho, dividindo assim os países em centrais e periféricos. Então, uma outra característica desse modelo de fortalecimento da globalização, principalmente na segunda metade do século XX, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, foi a expansão das empresas multinacionais ou transnacionais. Quem são essas empresas multinacionais? São empresas que, na maioria delas, as sedes ficam situadas nos países centrais do capitalismo, nos países de primeiro mundo, os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa Ocidental, Japão, e que instalam filiais em países periféricos, objetivando, obviamente, a maximização do lucro, né, proporcionado por essas empresas. Essa maximização do lucro se estabelece a partir de quê? A partir de uma mão de obra barata, a partir de uma legislação trabalhista frágil, né, e também o acesso à matéria-prima, né, que os países subdesenvolvidos oferecem com uma certa abundância a esses investidores. O outro fator também diz respeito a uma legislação trabalhista que não é tão firme, tão forte, né, para bater de frente a esse processo de exploração. E a carência, né, aquela história de unir o útil ao agradável para os capitalistas, né, a carência de emprego, né, as empresas se instalam e aí vai gerar aquela quantidade de empregos. Pois bem, o fato é que esse é um dos viés, é um deles do processo de globalização econômica. A globalização, ela também tem um viés cultural. O viés cultural é o seu aspecto de valores, de costumes, de hábitos que são difundidos pelo mundo. Pego, por exemplo, a gastronomia, que vai num shopping center, numa grande cidade como Fortaleza, de ver que na praça de alimentação tem comidas chinesas, italianas, o estilo de vida americano, né, o chamado American Way of Life, ele é representado, é manifestado nessa gastronomia, né? E esse tipo de hábito, ele é difundido pelo mundo todo, através, por exemplo, né, do ato de tomar uma Coca-Cola, de comer uma pizza, o fast food, né, o hot dog. Né? Tem uma poesia que eu sugiro aqui para vocês, do Carlos Drummond de Andrade. Se eu não me engano, essa poesia tem no nosso livro, se não estou enganado, mas vocês podem encontrar facilmente na internet. Eu, etiqueta. E ele vai descrever com muita maestria, com muita propriedade, esse modus vivendi, esse modo de vida, vamos dizer assim, conduzido pelo avanço e a intensificação do processo de globalização. Um outro aspecto importante, remetendo novamente à globalização econômica, é a formação dos blocos econômicos, que mais na frente a gente vai trabalhar com mais detalhe. O pós-Segunda Guerra Mundial inaugurou um outro momento de configuração econômica do mundo, a formação dos blocos econômicos. O embrião da formação desses blocos foi a União Europeia. Não com essa denominação, não com essa nomenclatura, mas inicialmente era Mercado Comum Europeu, ou Comunidade Econômica Europeia.
Na realidade, os países que deram início à formação da União Europeia, lá no final da década de 40, início da década de 50 do século 20, eles começaram a tentar interligar os países da Europa, né, aproximar os países da Europa, para se fortalecerem diante do baque que eles haviam sofrido da Segunda Guerra Mundial. E aí, no decorrer das décadas, né, de 50, 60, 70, 90, né, o que acontece? Outros blocos econômicos foram se formando, como por exemplo o Mercosul, como o NAFTA, Mercosul aqui na América do Sul, no Cone Sul, NAFTA, incluindo 2 países desenvolvidos e um subdesenvolvido, que é Estados Unidos, Canadá e o México, né? A APEC lá na Ásia, enfim, foram formando outros grupos para se ajudarem, se fortalecerem economicamente e facilitar essa circulação de mercadorias, pessoas e serviços. Um exemplo muito forte desse processo de formação dos blocos econômicos é a União Europeia. Inclusive criou uma moeda única, né? Criou uma moeda única que é o euro. Se juntaram ali para facilitar essa circulação de pessoas e mercadorias, né? Por exemplo, um trabalhador na Espanha ele pode ir para a Itália, por exemplo, sem grandes restrições trabalhistas, né? Praticamente a legislação é unificada com algumas particularidades, né? A moeda da Espanha é a moeda da Itália, o euro vale na Espanha, vale na Itália, que vale na Alemanha, certo? Agora, só a título de sugestão também para vocês se antenarem, que é possível que seja cobrado no Enem, né? Um assunto muito badalado ultimamente, né? Já faz alguns meses, que é o chamado Brexit, que é a saída do reino da Grã-Bretanha, né? Saída da Grã-Bretanha da União Europeia, certo? É importante isso aí vocês investigarem e a gente pode até tratar aqui no outra aula, no outro momento. Mas o fato é que, só para fechar essa ideia, a globalização é essa aproximação entre os países que envolve economia, que envolve mercadorias, produtos, né? Vai e vem de pessoas, migrações. Ela tem o viés cultural também, como já falei, né? São hábitos culturais que são, de certo modo, impostos pelos países mais fortes em nível de mundo. Se tem o exemplo da gastronomia, isso também a gente pode exemplificar aqui com relação à musicalidade, certo? O próprio idioma. Você vê, por exemplo, a maior potência do mundo hoje ainda são os Estados Unidos, mesmo que a China esteja ali, né, na segunda posição. Mas os Estados Unidos, eles divulgaram para o mundo um estilo de vida. E esse estilo de vida envolve gastronomia, envolve o idioma, envolve vestimento, envolve o jeito de ser, o jeito de viver, né? Que é o aspecto cultural. Mas eu queria, só para finalizar essa nossa aula, citar aqui, fazer uma citação do grande geógrafo Milton Santos. Milton Santos diz que a globalização ela possui 3 vertentes. A globalização perversa, certo? É a globalização de fato como ela é, dividindo pobres e ricos, promovendo a desigualdade social, a concentração de renda. A desigualdade, melhor dizendo, a globalização como fábula, que é essa ideia vendida pela mídia, né, dos avanços, da modernização, do luxo, do conforto que a globalização de mercadorias, sobretudo, né, do consumismo, nos proporciona de maneira até ilusória, né? Todo mundo tem acesso aos bens que nos promove conforto. A gente pode ir a um shopping center, aquilo é uma maravilha. A gente tem acesso a filmes norte-americanos, a gente tem acesso a comidas variadas. É como se fosse o lado, vamos dizer assim, o lado bom da globalização, que todo mundo, aspas, por isso a ideia de ilusão, que todo mundo teria acesso a essa situação agradável, de satisfação generalizada. E outra vertente,
que é a globalização como ela é. Ou melhor, desculpa, não a globalização como ela é. Eu citei a globalização como ilusão, né? A globalização perversa, certo? Que é a globalização como ela acontece, dividindo ricos e pobres, e uma outra globalização é possível. Tanto que ele tem um livro chamado Por uma Outra Globalização, fazendo justamente essas referências, onde ele faz essa citação. O que é a outra globalização possível? A outra globalização, a possível, que seria uma globalização que pudesse realmente distribuir melhor a riqueza do mundo. Pudesse ser, no mínimo, menos injusta e menos desigual. Ok, meus amigos? Um abraço e até a próxima.